E a nossa aula hoje aqui também é polêmica, bem polêmica. Atos 11 e 19, é um assunto quente. Mateus 11 e 19. Mateus 11 e 19. Diz assim: veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. O nosso capítulo hoje do livro que nós estamos estudando é o capítulo 13. Se você está lendo o livro aí, é o capítulo 13, olhos curados pela graça. Esse capítulo é baseado na história de um amigo do Philip Yancey, que é o autor do livro, se chama Mel White, que um dia, um pastor da igreja evangélica americana, um dia chegou para o Philip e falou para ele: Philip Yancey, eu sou gay, né? E todo esse capítulo ele vai trabalhar a história desse homem, a história da amizade, do relacionamento dele com esse pastor, que já tinha toda uma história nos Estados Unidos, trabalhou com os pastores mais famosos dos Estados Unidos, desde do Billy Graham até o Jerry Falwell, Tim Baker, todos os pastores famosos americanos, ele tinha trabalhado. Era casado, tinha 2 filhas, e ele chamou o Philip Yancey para conversar e falar. Ele contou a sua história, contou a história da sua vida para o Philip. Tentou suicídio, antes disso, né? Tentou suicídio 2 vezes, cortou os pulsos, uma vez quase pulou do prédio. E esse capítulo 13 é todo em cima dessa amizade dele com esse pastor. E a ideia que ele vai apresentar aí é de como se manter firme o pecado, mas como ser amigo do pecador. Por isso que eu li esse texto aqui de Jesus, que fala que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Então esse capítulo vai versar todo em cima disso. E se você não leu, é muito interessante você ler. Porque antes de eu ler esse capítulo, antes de eu ler esse livro, a gente tem a nossa visão. Somente quando eu li já tinha alguns anos, então você não tem contato, você não conhece. Quando você não conhece ninguém que seja homossexual, que tenha prática homossexual, a sua ideia é isso: essa pessoa aí é um pervertido, é um sem vergonha. Essa é a ideia que a gente tem. Ao ler esse capítulo, você começa a ver que é um ser humano, que é uma pessoa, que não é um monstro, não é uma abominação, é gente. Então, esse capítulo do livro, na minha mente, fez humanizar a pessoa. Fez com que eu reconhecesse que ali é um ser humano, que ali não é um monstro, que aqui não é uma abominação, é gente amada por Deus também. Que a graça de Deus também inclui essas pessoas. Então eu lembro que antes de eu ler esse livro, eu dei uma aula na escola dominical, isso já tem muitos anos. Primeira vez, eu dei uma aula na escola dominical sobre homossexualidade. E eu não conhecia a vida de todo mundo ali, mas eu lembro que depois de um tempo eu vi que uma irmã que foi aquele dia nunca mais voltou na escola dominical. Uma senhora. E depois ela continuou na igreja, eu a visitei, mas depois as pessoas me contaram que ela tinha um filho que era homossexual. E ela nunca falou nada comigo, porque naquela aula que eu dei, eu detonei como homossexual. Eu acabei, antes de eu ler esse capítulo aqui. Porque é mais ou menos a visão que todos nós temos. Você tem que falar a palavra de Deus, e se o cara é pecador, ele é pecador e está fora. E aí, na minha visão naquela época,
era que se o filho é gay, a culpa é do pai ou da mãe, ou dos dois. E aliás, naquela época eu ainda achava assim, que se o filho de alguma coisa deu errado na vida do filho, a culpa é do pai e da mãe. A minha cabeça era bem fechada naquele tempo, né? Estava começando o ministério. Então, ao ler esse capítulo aqui, você começa a humanizar a pessoa. E aí, a partir disso, eu comecei a ter uma atitude mais tolerante. Ter uma atitude mais compassiva. E aí começou a aparecer na minha igreja lá um monte de adolescente, jovem, com tendências homossexuais. E aí, eles vinham conversar comigo, e aí você começa a perceber que não é uma coisa simples e fácil, que como eu pensava que se ora e o rapaz está bom, está curado. E também não é uma coisa de falta de vergonha, porque tudo o que eles queriam era não ter aquela tendência, que querem servir a Deus e ser crentes. Então a história dele é mais ou menos a história parecida com alguns. Então, nessa manhã, para você que leu e você que não leu, a minha tese aqui é o seguinte: a gente tem que ser firme na palavra de Deus. A gente não pode aceitar essa onda que o mundo tem feito, que eles têm feito, de que isso é uma coisa normal, é uma coisa certa, é uma coisa bonita. Não é. A Bíblia chama isso de pecado e é anormal, não é normal. É uma anomalia isso daí. Não é normal isso. Deus criou homem e mulher. Mas a minha tese, a tese do livro, é que Jesus foi amigo de pecadores. Jesus foi amigo de pecadores. E a minha tese é que se a igreja oferecer graça e compaixão, é muito melhor do que a igreja oferecer rejeição e ódio. Porque aí eles vão sair da igreja, como estão saindo, vão criar as suas igrejas, como estão criando, e vão cair na promiscuidade, como muitos outros estão criando. E a questão é, hoje, nas igrejas evangélicas, infelizmente, nós vamos encontrar mais e mais pessoas com tendências homossexuais. Mais do que a gente pensa e mais do que a gente gostaria. E a gente, naturalmente, tem que ter a firmeza bíblica, mas a gente tem que se libertar também do que eu chamo de preconceito. Porque a gente tem um preconceito. Eu tenho, você tem. Preconceito com essas pessoas. Eu lembro uma vez que eu assisti um filme, e eu nem estava assistindo um filme, nem sabia que filme era. Aí na metade do filme lá, o ator lá, o galã, está lá com a sua mulher, aí ele descobre que ele tem tendência, ele larga a mulher e vai atrás de um homem. Eu assisti aquele filme, eu fiquei tão indignado, eu falei assim, olha, isso mexe nas entranhas nossas, você fica irado, você fica nervoso com aquilo, porque mexe com a gente. Então o que a gente tem que ter é o seguinte, uma coisa é o preconceito, outra coisa é o que a Bíblia diz, e outra coisa é o que Jesus faria com essas pessoas. Como Jesus lidaria com elas. Como Jesus lidaria com elas. E o Filipenses conta, depois que esse amigo dele falou para ele, ou eu vou ficar louco, ou eu vou assumir. E ele assumiu que era homossexual, escreveu um livro. A mulher dele, a ex-mulher dele, escreveu o prefácio do livro, elogiando o marido. Ele foi para uma igreja, dessa igreja gay nos Estados Unidos, igreja metropolitana. O Philip Yancey falou para ele, eu considero a igreja gay uma coisa bizarra, e considero que você não é qualificado para ser ordenado pastor, não concordo com sua ordenação, mas eles continuaram amigos. E daí, em convite dele, o Philip Yancey foi assistir uma marcha gay em Washington, 300 mil gays. E aí ele viu os cristãos evangélicos protestando contra a marcha. E ele disse que nunca esqueceu que tem os cristãos evangélicos de um lado e alguns gays da igreja metropolitana do outro,
E os cristãos evangélicos, alguns gritavam para eles assim, né, com cartazes: fora, fora, vocês são combustível do inferno, combustível do inferno. E os gays cristãos respondiam de lá: Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo me ama. A Bíblia assim o diz, Jesus me ama. E ele percebeu que os cristãos estavam cheios de ódio e os homossexuais estavam falando do amor de Deus para ele. Então o Filipenses diz que ficou chocado com isso, com aquele embate. E daí, em convite dele, ele foi conhecer a vida de alguns homossexuais que ele não conhecia, e muitos eram oriundos de igrejas evangélicas. E aí foi que alguns falaram para eles: na igreja as pessoas nos rejeitaram e nos odiaram, não nos acolheram e nós saímos da igreja. Aí que alguém disse para ele: era muito mais fácil para mim ter sexo na rua do que ter um abraço na igreja. Foi um gay que falou isso para ele. Aí o Filipenses começou a pensar se essa atitude é correta, se essa maneira de agir é correta da igreja. Como é que Jesus agiria? Falando que eles são combustível do inferno, que eles vão lá aquecer o fogo do inferno, ou olhando para eles com misericórdia e graça. Com misericórdia e graça. Esse livro que ele escreveu foi 80 mil cópias. Das 80 mil cópias, ele recebeu 41 mil cartas, esse autor aqui, de gente contando as suas histórias. De 80 mil, 41 mil escreveram para ele, contando as suas histórias, as histórias de sofrimento, de dor. Esse rapaz aqui, eu só quero que a gente pense isso aqui. Ele fez todo tipo de terapia, tentou se matar, fez a terapia de choques elétricos no corpo, tentou tudo. Aí você fala assim: o que tem que ser feito? Já vou chegar para o final, depois eu volto para a história. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que é pecado. Então o que os pastores hoje, firmes na Bíblia, mais compassivos, eles ensinam? Se você tem uma tendência homossexual, seja celibatário, não pratique. E nós vamos te ajudar para que você reverta a sua orientação sexual. Para que o Senhor te ajude a reverter a sua orientação. Se você não reverter a sua orientação sexual, nós vamos orar e ajudar você para que você seja não praticante. Para que você não pratique. Para que você esteja em comunhão com Deus sem praticar o pecado. Porque todos nós temos muitas tentações na vida, mas a gente escolhe não pecar. Então, qual é a orientação desses pastores? É essa, de minha e de outros, assim: você sirva a Deus sem praticar. Se Deus não mudar a sua orientação sexual, se torne um não praticante. Porque aí você tem que amar Jesus, na linguagem de Jesus em Mateus, né? Alguns que se fazem eunucos pelo reino de Deus. A minha tese é que, à medida que a igreja bate contra isso, bate contra, e a maneira como é feita publicamente, isso gera uma reação de ódio. Isso gera uma reação de ódio. E isso nunca vai gerar cura na vida dos homossexuais. Então a gente tem que pensar como Jesus faria. E aí, apesar do livro não fazer essa diferenciação, o livro não faz, mas é bom a gente ter uma diferenciação, que essa daqui é importante. Uma coisa é o homossexualismo, outra coisa é a homossexualidade. Porque o homossexualismo é a ideologia. Então hoje é uma ideologia que eles adotam de que isso aqui é bom, é natural e é normal. E isso aí está entrando nos filmes, nas novelas, é uma ideologia. Porque os artistas, boa parte deles são assim. Então eles querem forçar isso nas pessoas, é uma ideologia.
Se a gente ficar lutando apenas contra isso, a gente esquece desse aqui, que é a pessoa, que é a condição da pessoa, que é o ser humano. Então a igreja tem que ter uma posição firme aqui. Olha, isso aqui é pecado, isso aqui é anormal, isso não é o propósito de Deus para a vida. Agora, quem é homossexual, nós temos compaixão de você, queremos ajudar você a ser restaurado, a reverter sua orientação. E se você não reverter, você permaneça casto, como Deus quer que você seja, não praticante. Então hoje na mídia há uma grande força nisso aqui, no homossexualismo. E a minha tese, a minha proposta que eu estou falando aqui hoje é que quanto mais a gente bate contra isso, mais a reação que a gente recebe é de ódio. Mais eles fogem das igrejas, mais eles saem da igreja, mais eles se colocam contra a igreja. Se a gente oferecesse compaixão, compreensão e tolerância, haveria mais possibilidades de terem convertidos. Porque a tendência é que parece que cada dia aumenta mais o número de homossexuais. Por quê? O que está acontecendo? Será que essa atitude nossa é correta? Será que seria assim que Jesus agiria? Não estou falando da gente aceitar o pecado, estou falando de aceitar o pecador. Eu tem uma professora lá na faculdade teológica, amiga minha, nova, 30 e poucos anos. Um dia ela estava conversando comigo e amizade, ela começou a contar a vida dela. Ela falou que ela era divorciada, ela casou há 20 e poucos anos, e o marido dela era o sonho, os dois queriam ser missionários, foi o casamento perfeito. Dali poucos anos o marido a largou por causa de outro homem. E falou para ela, eu sempre fui gay. Aí ela falou que aquilo, o mundo acabou para ela, né? O mundo acabou. Eu fiquei pensando, esse rapaz foi criado na igreja, tinha sonho de ser missionário, mas ele nunca tinha falado para um pastor da igreja que ele tinha tendência homossexual. Ele nunca tinha falado para ninguém da igreja que ele tinha tendência homossexual. Por quê? Por que ele não procurou ajuda? Por que ele não procurou acompanhamento? Por que ele carregou aquilo sozinho até explodir, tentou casar com ela, os dois formavam um casal, tentou, mas não conseguiu. Por que ele não procurou ajuda? Por que ele não conversou com alguém? Se você entrar no site do Êxodos, Êxodos é o ministério evangélico mais forte no Brasil e no mundo que trata com homossexuais, com recuperação de homossexuais, Êxodos. Lá você vai encontrar o testemunho, mas vai encontrar o testemunho de um filho de um pastor, que desde menino ele tinha tendência homossexual e teve um dia que ele não aguentou, ele contou para a mãe. Aí a mãe pegou e contou para o pai, e o pai chegou e falou, filho, você é meu filho, e nós vamos te ajudar. E eu estou orgulhoso de você ter tido coragem de falar para mim que você tinha essa tendência. E ele está lá, escreve o testemunho dele, dizendo que se o pai e a mãe dele não tivessem feito aquilo, ele tivesse sido rejeitado, ele teria sido, mas continuou na igreja, hoje é casado, hoje tem filho, hoje é um homem pleno. Mas o que acontece na maioria dos casos? Aparece a tendência homossexual, a gente expulsa. Eu ouvi a história, alguém me contou. Um cara que chegou para o pastor e falou, pastor, eu tenho essa tendência homossexual, um jovem. Dois casos eu vou contar para você que eu ouvi. O primeiro, o pastor falou para ele assim, olha, esse pecado aí não tem perdão, cara. Você já está no inferno. Pode pecar à vontade, que você já era. No outro caso, o pastor chegou e falou assim, rapaz, além de pobre e preto, agora você é bicha? O cara saiu fora da igreja, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Aí tá aí os travestis, aí você vai encontrar, como eu vi um vídeo lá do missionário em São Paulo,
travestizão, ele evangeliza os travestis, aí abraça, fala de Jesus, e o travesti, sabe o que é isso aqui? Regente coral da Assembleia de Deus. Era. Mas como ele tinha trejeitos, o pessoal começou a excluir, ele saiu fora. Eu penso que a atitude nossa hoje está errada. A atitude da igreja hoje está errada. A gente tem que ser firme contra a ideologia. Mas se a gente não oferecer compaixão para esse povo aqui, ninguém vai oferecer. Se a gente não oferecer misericórdia e graça, ninguém vai oferecer. Aí eles vão cair na promiscuidade, e nisso e naquilo. E aí, quando a gente fala do outro que a gente não conhece, não sabe, é mais fácil. Agora, quando você conhece, quando você tem contato, quando você conhece o adolescente, sabe da vida dele. E eu conheci vários casos. Eu conheci um que tinha sido abusado na infância. Frequentemente. E aí, por ter sido viciado na prática homossexual, se tornou uma moça, né? Se tornou uma menina. Quem é que vai ter misericórdia desse rapaz? Quem é? Alguns, né? Uma boa parte foram abusados. Abusado na infância. Muitos foram abusados na infância. Outros não. Mas, como é que a gente lida com isso? Né? Chamando os caras de combustível do inferno com preconceito? Ou como Jesus faria? Aí ele conta 3 histórias no livro interessantes. Uma de uma mãe chamada Barbara Johnson, que o filho era gay, ela é crente, a mãe é crente. E ela criou um ministério para apoiar e ajudar os pais de gays, para não expulsarem os filhos, mas acolherem os filhos em amor. E ela fala assim: eu sou contra o pecado, mas eu estou ajudando os pais a não expulsarem os seus filhos. Depois ele conta a história também de um outro pastor, que deve ser parente do Dobson, lá o Ed Dobson. Esse aqui é um pastor conservador, fundamentalista nos Estados Unidos, que mudou para uma cidade e Deus tocou no coração dele que ele deveria amar os homossexuais da cidade. E naquela época a AIDS estava destruindo muitos gays. Então o que ele fez? Ele começou a ir levar ajuda, levar remédio, levar socorro para os aidéticos. Para os aidéticos. Então, os gays no começo ficaram assustados com ele. Não, esse cara é fundamentalista, esse cara nos odeia. Mas à medida que ele colocou a igreja dele para servir as vítimas da AIDS, para amar, de repente os gays começaram a falar para ele assim: olha, eu entendo você, eu compreendo a sua fé, que você não pode aceitar a nossa vida. Mas quando você faz isso, o amor de vocês, a graça que vocês demonstram, nos atrai para essa fé que vocês têm. Mas não é só do livro. Eu conheci a irmã de um pastor em São Paulo, pastor que não conhecido nosso, que o filho morreu de AIDS, inclusive. O filho dele ele morreu de AIDS. Ela fundou uma casa para acolher os aidéticos. Ela tinha uma comunidade. Hoje essa mulher está internada aqui numa casa, num abrigo, porque ela já está esclerosa. Uma irmã do reverendo Nilson Sá, a Nadia. Ela fez esse trabalho. Ela acolhia. E aqui nós tivemos um exemplo do seu Júlio. O seu Júlio deu assistência a idéticos nessa faculdade e fora da faculdade. Lembra que os mais velhos lembram quando o seu Júlio trabalhou? Ele levou a idéticos para a igreja central, levou um idético na cadeira na cama, lembra, seu Júlio? Fez profissão de fé lá na igreja. Foi muito comovente. Nós temos aqui mesmo quem já teve esse dom e pôs em prática. E nós não fizemos, não, mas o seu Júlio fez.
Exatamente. E é assim mesmo que deve fazer. Exatamente. Durante muitos anos a AIDS era uma coisa que as pessoas tinham medo, né? Tinha medo de chegar perto. E é isso que eu acho que a igreja deve fazer. É essa atitude, essa visão. Esse pastor aqui disse, pastor famoso, ele disse que quando ele morresse, se no funeral dele a pessoa chegar e falar assim, Ed Dobson foi um amigo de homossexuais, ele já ficaria orgulhoso. Quem é que quer ser amigo de gay? Mas ele falou, se falarem isso de mim, eu vou me sentir bem, porque foi isso que falaram de Jesus. Porque enquanto a pessoa está debaixo da influência da graça, da fé, do Evangelho, há possibilidade de mudança. Quando ela estiver fora, aí o que vai sobrar para ela? A promiscuidade, o pecado e a destruição. Então, esse ministério, essa é a visão que eu acho que a igreja tem que ter. Ele cita mais um caso também, só mais um caso, o Dr. Everett Koop, que foi ministro da Saúde dos Estados Unidos, crente, firme contra a homossexualidade, ele até chamava de sodomia. Ele fez políticas públicas para ajudar os homossexuais, e ele ia ajudar pessoalmente, os aidéticos e tudo. E diz que uma vez teve uma convenção dos gays em Boston, 12 mil gays começaram a gritar o nome dele, Koop, 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 e ele ficou impressionado com aquilo. Porque ele era contra, ele chamava aquilo de pecado, mas pela atitude dele de amar, de ajudar, a comunidade se abriu. Se abriu para receber o Evangelho. Então, eu acho que a nossa atitude deve ser uma atitude de graça, de misericórdia. Porque o que a gente está fazendo não está adiantando. Nem vai adiantar e nunca adiantou. Se a gente ficar excluindo as pessoas, falando contra... Quando eu tinha essa visão de apenas falar uma coisa que eu nem falar mal, as pessoas ali dentro da igreja, ninguém vinha me procurar. Porque esse pastor é preconceituoso, ele vai me mandar para o inferno. Mas quando você tem uma postura de ajuda, aí começou a aparecer. A minha igreja tinha muito jovem, tinha muito adolescente, na igreja tinha uns ministérios lá. Então, não sei o que, tinha um monte de jovem, tinha também pessoas nessa condição. Então, tinha um rapaz que ele era afeminado. Que aí tem alguns que são afeminados e não são homossexuais no sentido sexual da coisa. Ele foi criado pela avó. Então tinha todos os trejeitos femininos, lavava a casa, todos os gostos femininos. Mas por todo mundo dizer que era gay, ele já estava assumindo a condição de homossexual. Mas ele se converteu nesse período, lá na igreja. E se converteu para valer. Aí eu levei para pessoas que já trabalhavam com esse ministério, ele ouviu. Hoje ele é casado. Está esperando o segundo filho, a sua esposa. Se a gente o excluísse, o que seria dele? Tem outros também lá que agora estão fora, estão no mundo. Você tentou ajudar, orou, mas falou, não estou aguentando. Está fora, está desviado. Mas sabe que se precisar, né? Eu sei de alguns lá que se precisar, o meu telefone vai tocar, porque é alguém que ouviu, que ajudou, que teve misericórdia. Então, a nossa atitude tem que mudar. Por exemplo, o debate que teve essa semana lá no programa da Luciana Gimenez, né? Eu assisti, que foi a aula de domingo, vai falar sobre isso. O pastor lá, ele estava falando certo, o pastor nosso, né, evangélico, e os outros pastores gays. Mas a atitude dele era uma atitude de raiva. Essa coisa que às vezes parece que a gente tem prazer de falar que o outro está condenado. Então a atitude nossa deveria ser, olha, você tem direito de acreditar, de achar que a Bíblia é assim, você tem direito a estar numa democracia, mas a Bíblia diz isso, eu creio assim. Eu queria que você estivesse certo, mas a Bíblia diz assim, eu não posso contrariar o que a Bíblia diz. Agora, eu te amo, nós amamos você e queremos ajudar você, mas nós não podemos aceitar. Eu ainda acho até que a gente deveria até evitar, como pastor, de ir nesses programas.
Se eu fosse convidado, eu não iria. Porque ele só pega esses pastores para brigar, para fazer show, para fazer esse negócio, para dar audiência. E aí o grupo gay do Brasil se levanta contra a igreja evangélica. Ele levanta a lista lá. Os 10 inimigos dos gays no Brasil. Primeiro lugar, Silas Malafaia. Segundo lugar, eles publicaram agora, Magno Malta. Terceiro lugar, Crivella. Quarto lugar, e começa, os 10 inimigos dos gays. Eles publicam, todo mês eles publicam a lista. São os que têm ódio contra nós. Se a gente parar de alimentar esse ódio deles, eles não vão ter com quem brigar. Eles não vão ter contra quem brigar. Se a gente chegar a dizer assim, ó, internamente a igreja, a Constituição nos permite isso, da gente não aceitar, não batizar, não ordenar homossexual, mas frequentar, participar, não praticantes também pode. A gente para de gerar o ódio deles, essa que é a verdade. Eles se alimentam da nossa rejeição, é assim que funciona. Eles precisam que alguém seja contra para que eles levantem essa bandeira. E aí entra o problema. Quando o negócio vira uma ideologia, a política vive da ideologia. Nos Estados Unidos, que os evangélicos são radicalmente, eu diria, violentamente contra, isso, o George Bush, que era um sujeito provinciano, uma capacidade intelectual limitada, competiu com Al Gore, que é um estadista, sujeito excepcional. O George Bush ganhou a eleição do Al Gore por quê? Porque o George Bush colocou, quando eu for presidente, eu sou contra casamento homossexual. O povo evangélico falou, vamos todo mundo votar no Bush. E o George Bush ganhou a eleição por causa disso. Aqui no Brasil, tem muita gente que capitaliza em cima disso, politicamente. Porque os evangélicos dão muito voto. Aí o cara fica lá, não, os gays vão mandar no Brasil, vai prender pastor, aí os crentes ficam tudo com medo e vota no deputado deles. Vota. Não, isso aqui vai ser contra o gay. Vota, capitaliza em cima. E aí faz essa coisa toda, essa estardalhaço, que não vai não. Isso não vai, isso está na Constituição, está na democracia. E, mais ainda, a ética de Jesus é para quem é discípulo de Jesus. A gente só impõe o que Jesus manda para quem crê em Jesus. Então, a ética de Jesus é para nós que somos crentes. O cara que não é crente, ele não vai seguir essa ética, ele vai ficar com ódio dessa ética. Então a gente tem que ordenar o que Jesus manda para nós, os discípulos. A gente não vai impor para os outros. Aí eu pergunto para vocês, quando Jesus viveu aqui na terra, tinha gay? Quantos milhões de gays havia no Império Romano? Um monte. Só você ler as obras. Paulo falou contra, mas eles fizeram um protesto, barricada, bandeirada, contra o movimento dos gays. Falaram assim, os gays vão acabar com a família. Isso é uma besteira. O cara que fala isso é para ganhar o nosso voto. Não, os gays vão acabar com a família. A família foi Deus que instituiu. Quem tem segurança de si não fica preocupado com esses negócios. A família foi Deus que instituiu. A família é de Deus, é Deus que cuida dela. A família foi Jesus que instituiu, a igreja foi Jesus que instituiu. Mas aí o pessoal usa como uma ideologia política para ganhar votos, angariar votos, que aí o povo evangélico fica tudo assustado, com medo. Não, isso. Foi Deus que fez, é Deus que vai cuidar. Então, se a gente mudar a nossa atitude, a gente para de dar estímulo para ter ódio e reação e essa coisa, e a gente começar a fazer como Jesus, que desmontava o inimigo com a graça e com a misericórdia e com a bondade. Era assim que funcionava. E a gente vê o ser humano. Os pais desse rapaz aqui, desse pastor, foram num programa de televisão, está no livro. E aí, alguém chegou e falou para a mãe dele assim, muita gente está dizendo que seu filho é uma abominação. O que a senhora diz? Ela falou, ele pode ser até abominação, mas para mim,
ele sempre vai ser o nosso orgulho e a nossa alegria. Uma mãe falando do seu filho. Então, é um ser humano, ele tem pai, tem mãe, tem pessoas ali envolvidas, tem sentimentos. Como é que a gente olha para isso? Por isso que o título do capítulo é Olhos Curados pela Graça. Olhos curados pela graça. Como é que a gente vê, como é que a gente enxerga essas pessoas que têm diferenças profundas conosco? Como é que a gente lida com elas? Em Londrina tem um ministério, né, primeira IPI, chama Paz com Deus. É liderado pelo Vili. Família de crentes lá de Londrina, muito conhecida. Ele também faz parte do Ministério Êxodos. O Vili foi criado na igreja, mas tinha tendência homossexual. Foi fazer seminário, no seminário teológico teve experiência homossexual. Mas viveu aquela vida um tempo, saiu da igreja, mas ele percebeu que ele era infeliz, que aquilo não era o plano de Deus para a vida dele. Se arrependeu, voltou para a igreja, foi conversar com os pastores, falou com os pastores que não foi acolhido lá, que não sentiu confiança, mas voltou, se arrependeu e voltou para a igreja e criou um ministério, Paz com Deus, que ajuda pessoas que têm problemas na sexualidade, para ter uma sexualidade sadia. Eu ouvi algumas vezes, eu encaminhei algumas pessoas para ele, que ele tem grupos de apoio. Perguntei, você reverteu a sua orientação sexual? Foi curado? Ele falou, não. Eu oro por isso, busco ajuda, mas não mudei a minha orientação, não consigo ter interesse por mulheres. Mas eu decidi que a coisa mais importante na minha vida não é ser curado, não é ser heterossexual. A coisa mais importante na minha vida é ser parecido com Jesus Cristo. E o que eu quero ser é igual a Jesus. Então, ele se tornou, né, um celibatário, não praticante, quer ser um homem de Deus. Ele foi sincero e honesto. Ele falou isso publicamente para todo mundo. Ele tem um ministério que ajuda pessoas, mas ele não reverteu ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas decidiu que ele não vai pecar. Porque todos nós aqui nascemos com tendência ao pecado, mas a gente não peca. Tem um monte de tendência a fazer um monte de coisa ruim, mas a gente não peca. Ele pode ter nascido até com a tendência, que aí a gente fala assim, mas ninguém nasce assim. Não sei se nasce ou se não nasce. Mas mesmo se nascesse, você não precisa praticar. A ciência não provou se alguém nasce ou não nasce. Mas mesmo se nascesse assim, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, mas a gente não precisa viver no pecado. E essa é a atitude. Agora, nós vamos acolher aqui um homossexual não praticante, ou um praticante que precisa de ajuda? Se alguém chega aqui e fala assim, ó, pastor, eu estou nessa condição, me ajude que eu quero sair. A gente vai ter paciência e tolerância? A gente vai querer andar junto? A gente vai querer, esse cara aí na igreja está sujando o nome da igreja. Não é assim, rapaz? A igreja de gay. Olha lá aquelas pessoas afeminadas lá na igreja. A gente está disposto a ter compaixão e ajudar essas pessoas e acompanhá-las nesse processo? Ou não? Porque aí que entra a graça de Deus, porque a graça é a graça. Ela vai até contra aqueles que a gente não suporta, que a gente não aceita, que tem diferenças profundas da gente. Que a gente não consegue nem... Mas a graça de Deus vai além de tudo isso. Como é que a gente faz? Tem outro psicólogo de Curitiba, que também escreve no Ultimato, de vez em quando, Carlos Zibolski, conhecido como Catito. E ele ajuda, né? Hoje está sendo... ele ajuda quem quer ajuda. Então ele diz que já acompanhou muitos. Ele diz que alguns já reverteram. Mudaram a sua orientação. Outros não, estão no processo. Mas isso é um processo longo às vezes. Às vezes é um processo que requer tempo, que requer paciência, tolerância,
para que a pessoa mude. Ele falou, às vezes alguns não vão mudar a sua orientação, então vai permanecer assim por amor ao reino de Deus. Então, essa é a atitude que eu creio que o Filipenses escreve no livro e que me ajudou também a tirar um pouco o preconceito, a curar um pouco os meus olhos e ajudar algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de acompanhar, de ouvir, de orar por elas, de enxergá-las como gente. E a ideia que eu estou falando assim, não tem problema, que essa igreja aqui seja uma igreja conhecida como uma igreja acolhedora e compassiva. Você pode falar assim, ó, o pastor da Maranata lá, ele é amigo de gays, pode ir para lá. Não tem vergonha disso não. Você entendeu? Essa coisa, pode ir para lá, que lá você não vai ser expulso, você não vai ser excluído, você não vai ser marginalizado, você não vai ser estigmatizado, você não vai ser apedrejado, porque esse é o grande desafio nosso. Esse é o grande desafio nosso. Cada dia aumenta mais. Cada dia aumenta mais. Não adianta você fechar os olhos. Dentro das igrejas, dentro de famílias cristãs, muitos foram abusados na infância, muitos é ausência paterna, que eu também acho que é um problema sério. É a paternidade hoje, que é uma paternidade destruída e aí não gera a imagem masculina em muitos homens. Tem também a feminina, mas os homens é a maioria, são maioria. Então a questão da paternidade é um dos problemas. Existem várias possibilidades, que é abuso sexual, que é a infância, que é comportamento condicionado, que é cultural, que é genético, que a ciência não provou ainda, mas de qualquer maneira o que a Bíblia diz está dito. Mas como é que Jesus trataria os gays? E aí, gente, quando Paulo fala lá dos pecados que não herdarão, ele fala um monte de coisa. Fala da mentira, da avareza, da fofoca. Mas o nosso preconceito coloca esse aqui como o pior. É ou não é? É. A gente coloca que um pecado maior que o outro, é igual a todo mundo. Pecado, é igual a todo mundo. O mentiroso é pecador igual ele. Mas o nosso preconceito eleva a coisa e aí a gente coloca acima dos outros pecados. Como se fosse maior do que os outros. É pecado igual o cara que adultera, igual o outro lá que é avarento, igual o outro que engana, que mente, que é fofoqueiro, que é maledicente. É pecado. Quando Paulo diz lá que não entrarão no reino de Deus, que está escrito um monte de coisa. Ele fala disso também. Então ele não coloca um pior do que o outro, é tudo igual. Então a partir do momento da gente parar de condenar os outros no inferno, tem que olhar para nós, para a nossa atitude, para o nosso coração. Olhar para a pessoa. Olhar como é a nossa reação diante disso. E se fosse você, né? E se você passasse por isso? E se você? E aí também outra coisa que eu li na internet. Em alguns lugares do mundo, muitos adolescentes estavam suicidando. E pesquisaram e descobriram que muitos descobriram que tinha tendência homossexual e preferiram morrer, se matar, a revelar. Aí eu falo, e aí, o que a gente faz? O que o cara passa a vida inteira dentro de uma igreja e depois não tem coragem de falar para ninguém? Ele não tem coragem de pedir ajuda? Por quê? O que a igreja demonstra para ele? O que o pastor demonstra para ele? Essa irmã lá da igreja que eu assustei, ela teve coragem de falar comigo? Porque eu devo ter acabado com o filho dela, colocado a culpa nela ou no pai para o filho ser gay. E ela nunca me procurou. Depois eu tentei, mas não queria mais falar desse assunto. Bloqueou. Porque esse pastor é intolerante, esse pastor aí é contrário. A igreja é intolerante. A gente precisa ter um olhar de graça para todos os pecadores. Tem que ser firme na palavra. E isso eu acho que a gente tem que dizer, isso é uma coisa básica. Quando você você não precisa ficar dizendo que é. Quando você você não é igual esse pessoal que fica. Tem uns caras que são meio loucos assim contra o gay, tudo é culpa de gay. Tinha um crente mesmo lá, um blog dele, tudo era gay. Parece que ele era gay. Esse cara deve ter algum problema, porque é obcecado contra os gays. Tem uma obsessão contra isso, mas é uma coisa de louco.
É aquele pastor que eu citei para vocês há 2 anos atrás no estado. Ele era contra os reis, contra os gays. Pastor famoso, outro Ted Haggard, famoso. De repente descobre que o cara ia lá toda semana com outro homem no hotel, no motel lá, pagava para ter sexo com outro homem, Ted Haggard. É um negócio de louco, parece que esse tem mais raiva e ódio, parece que lá está mexendo com eles. Então quando você é firme na fé, firme na nossa masculinidade, firme na palavra de Deus, você precisa ser firme em amor, como Jesus. Jesus ia lá, você não tinha medo, não tinha problema nenhum de ser amigo de publicanos e pecadores e prostitutas, porque ele era de Deus, ele era santo. E essa é a atitude da igreja. Então eu penso que nós precisamos ser curados pela graça de Deus. A gente precisa olhar com misericórdia. Essa é a tese da minha aula. A gente acredita na palavra de Deus. Deus não aceita isso, isso é anormal. É tão anormal, né? Você vê os 2 pastores gays lá falando, né, que são pastores, né? É tão normal que você vai para ele assim, se isso fosse normal, você não existia, porque para você existir precisou de um homem e de uma mulher, ué. Se fosse normal ser assim, como é que ia existir pessoas? É normal. É óbvio, está na palavra, Deus criou assim. Mas Jesus veio para salvar os pecadores, os doentes. E a graça também inclui esse povo. Amém? Eu quero dar alguns espaços para você fazer pergunta e colocar alguma coisa que você, porventura, queira falar.